Amanhã o Atlético vai enfrentar o Atlético, que aliás tem a melhor campanha neste momento do nosso campeonato estadual. O Atlético que no sábado venceu o Tombense jogando em casa, tá voando o time do Atlético, e o Galo venceu a primeira na temporada, ganhou do Vila Nova 1-0 sábado lá em Nova Lima. O que faz o Cuca? Qual o sentimento para esse jogo? Quem tem os detalhes do Atlético, o galão da massa, no Rádio Esportes, é o Cláudio Rezende. Chega mais. Boa tarde, tudo bem, Rezendão? Tudo bem, Thiago, boa tarde a você, ótima semana a todos. O treinamento do Atlético vai ser só um, né? Hoje à tarde, a reapresentação da equipe, porque o Cuca, depois da vitória sobre o Vila Nova, deu folga para os jogadores neste domingo. Vai ser uma semana pesada e o Cuca já sabia que esse período aí entre Vila Nova e Atlético seria muito curto. Mas, por outro lado, o Atlético ganhou dias de recuperação para o clássico, porque anteriormente esse jogo contra o Atlético seria na quinta. O Atlético fez o pedido, a federação, o jogo mudou para terça e ficou de bom tamanho para a preparação do Atlético para o duelo contra o Cruzeiro. A gente sabe que clássico sempre é muito especial na semana. Por isso, falamos aí de semana decisiva no Galo. O Atlético já teve ali a gordura que tinha no campeonato, o Galo já queimou, né? Agora não tem margem de erro. Venceu o Vila Nova, mas precisa da sequência, tem que vencer o Atlético amanhã e tem que buscar um bom resultado no clássico também, domingo, no Mineirão. Para amanhã, Thiago, ele não perdeu ninguém. Cuca tem o mesmo time, se quiser repetir, os 11 que iniciaram os 2 últimos jogos. Ele vem tendo aí a espinha dorsal do Galo nesse início de temporada. Gostou do que viu contra o América, colocou o mesmo time contra o Vila, já não gostou tanto do time no primeiro tempo, foi o que disse o Cuca, mas no intervalo ele deu um puxão de orelha ali, o time melhorou na etapa final com os mesmos jogadores, tanto que com 1 minuto do segundo tempo já fez o gol com o Hulk. Agora, Thiago, tem uma dúvida, né? O Lianco foi o melhor em campo, certo? Foi. Só que ele tá pendurado. Ele tem 2 amarelos, né? Tomou um contra o América e outro contra o Vila. E aí, o Cuca vai colocar o Lianco? É a grande pergunta. Se toma o terceiro, não joga o clássico domingo. Então é melhor segurar o Lianco, coloca ali o Bruno Fux, por exemplo, amanhã. Ou o jogo é tão importante, e é mesmo, né, Thiago, que não dá pra segurar. O Cuca pode pensar dessas duas formas. Ou ele segura o Lianco pra ter o Lianco no clássico, que tem um peso maior, né? A gente sabe que é mesmo. Ou vai, arrisca o Lianco amanhã, fala pra ele segurar a onda, Thiago, pra poder jogar o clássico no fim de semana. Eu acho que a grande dúvida, a principal interrogação no time do Galo pra amanhã. Eu imagino, viu, Cláudio Rezende, 2 situações e vou rolar a bola pros nossos comentaristas. Você tem que pôr na balança. Primeiro, a condição do Atlético, matemática, né? O Atlético é o 3º colocado no seu grupo hoje. Aliás, a rodada foi ótima pro Galo, porque o Tombense perdeu e o Betim também perdeu, no caso, derrota para o América por 1-0. Já vamos falar desse jogo. A rodada foi ótima e o Galo venceu, importantíssimo, mas ainda é o 3º colocado. Então, matematicamente, o Galo, apesar de ter uma melhor condição do que estava há 2 rodadas, por exemplo, ainda não tem o conforto, não tem uma gordura para tirar o pé nesse momento do campeonato, pensando no Cruzeiro. E por outro lado, é o Atlético, o melhor time do campeonato até aqui. Ô Alexandre Simões, dá pra poupar pensando no clássico, que obviamente tem um cenário completamente diferente do que é o campeonato como um todo? Ou nesse momento, pela matemática, né, pela condição do Galo, é todo mundo no campo de jogo e pegar com Deus, né, pra ver se o Lianco segura um pouquinho no freio de mão, que o homem, quando chega pra dividir, não perde viagem não, viu, Simões? Pois é, o Thiago, assim, eu acho que é interessante você testar todo mundo também nesse início de temporada, né? A gente já percebeu que a dupla de zaga titular do Cuca é realmente Lianco e Júnior Alonso. Mas se o Cuca tem mais confiança nesses dois, eu acho que deve preservar pro clássico, porque o clássico vai ser muito decisivo pro Atlético. O Atlético precisa... Depende muito do resultado dos outros, né? Porque Betim e Tombense vem de 2 rodadas desastrosas, né? Eles empataram em casa no meio de semana e o Tombense perdeu lá em São João e o Betim em casa de novo, né? Então, quer dizer, nas últimas 2 rodadas, eles marcaram 1 ponto. O Atlético marcou 4, fez essa diferença diminuir. Mas eu colocaria o Fux, até porque eu não vejo tanta diferença assim do Fux pro Lianco, sabe? Eu acho que tem algumas características do Lianco que são melhores, mas em outras o Fux leva vantagem. E de toda forma, por mais que o Atlético seja o melhor time do campeonato, o melhor time do interior, pra falar a verdade, a diferença técnica entre as 2 equipes, ela é muito grande, né, Thiago?
Não é nem de time de Série A para Série B só. É individualmente, né? A qualidade do Atlético comparada com a do Atlético é desproporcional, né? Ô, Nath Fiuza, a se colocar tudo isso na balança, dá pra segurar então o Lianco e guardar pro clássico? Ou ainda assim, também pelo fato de ser em Belo Horizonte, ou conversar com o Lianco, né? Falar, meu filho, segura aí a onda, tentar conter o ímpeto do zagueirão atleticano, hein, Nath? Aí eu acho que é mais difícil, viu? Aí, como diz o Caixa, só pegando no terço mesmo, viu? Pro Lianco segurar a onda. Uma característica dele, eu acho até que é algo que, ao longo do tempo, né, o Lianco vai ter que dar uma segurada, porque, como você disse, é a dupla de confiança do Cuca, né, o Lianco e o Alonso. O campeonato é muito longo, já pensando em campeonato brasileiro, a temporada é muito longa, não vai dar pro Lianco estar sempre pendurado e a gente vai estar sempre aqui falando, segura aqui e precisa do Lianco ali e tal. Mas especificamente nesse cenário dessa semana, eu acho que se tiver que escolher qual jogo contar com ele, é inevitável que o clássico nesse cenário é mais importante, porque matematicamente os dois jogos têm a mesma importância, né? O Atlético precisa dos 3 pontos contra o Cruzeiro, da mesma forma que precisa dos 3 pontos contra o Atlético, porque o Atlético precisa somar todos esses pontos para chegar à semifinal. Mas uma derrota no clássico pode ter um peso para o futuro muito maior, né? Pode pesar negativamente o futuro do Atlético na temporada do que uma derrota contra o Atlético. E a diferença também dos atacantes que o Atlético terá que marcar é diferente, os atacantes do Atlético e os atacantes do Cruzeiro. Eu acho que o Lianco marca melhor do que o Bruno Fux. E eu acho que é mais difícil marcar a Gabigol, marcar o Dudu, do que marcar os atacantes que o Atlético tem. Então eu daria essa função ao Bruno Fux amanhã e daria a função mais complicada ao Lianco no final de semana. Mas é importante também que o Lianco tenha a cabeça no lugar no clássico, porque é um jogo que não dá pra entrar nervoso, entrar com a cabeça fora no lugar, entrar caçando confusão o tempo todo, porque é um jogo difícil, é um jogo complicado, é um jogo que o Atlético não pode se dar ao luxo de ter um atleta expulso, porque é um jogo que o Atlético não pode entrar só por disputar, é um jogo que o Atlético tem que entrar para vencer, pensando também em a matemática. Então acho que se tiver que escolher, guarde o Lianco pro final de semana, mas para ter o Lianco os 90 minutos no jogo, viu?